Ainda temos alguns lugares aqui vagos, em algumas fileiras. Vamos aguardar os irmãos tomarem assento para que a gente possa ter total atenção no momento mais especial desse culto. O momento mais especial desse culto não é o momento do louvor, embora seja muito belo. O momento mais especial desse culto é quando a palavra de Cristo Jesus é exposta e podemos então aprender um pouco mais sobre o Filho de Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2. Convido os irmãos que estão aí fora, que possam também prestar atenção, pois será um momento de edificação das nossas almas. Mateus capítulo 2, um texto extremamente conhecido de toda a igreja, mas certamente um texto que tem muito a nos ensinar nessa noite. Diz assim o texto bíblico: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado por essa noite. Obrigado porque tivemos um momento lindo onde o teu nome foi louvado, Senhor. E agora chegou o momento de expormos a sua palavra, de falarmos sobre Cristo, o Salvador das nossas almas. Nos abençoe nesse momento, que os ouvidos estejam atentos e os corações abertos para receber a tua palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Permita-me começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. A minha pergunta é simples e direta. Por que você está aqui essa noite? O que te trouxe aqui? Talvez, muito provavelmente, você seja um visitante nesse lugar. Provavelmente é a primeira vez que você entra nessa igreja. E a minha pergunta é: por que você veio aqui essa noite? Talvez você veio porque um amigo te convidou. Talvez você veio porque você ficou sabendo que haveria um lindo coral cantando belíssimos louvores em honra e glória ao nome de Jesus. A pergunta permanece: por que você veio aqui essa noite? Eu quero convidar você a olhar comigo para o texto que nós acabamos de ler e ver nesse texto alguns motivos por que as pessoas olham e como elas se relacionam com Cristo Jesus. Mas antes, deixa eu esclarecer um erro que é muito comum. Muitas pessoas, quando leem a história desses chamados magos, entendem de uma forma equivocada. Tem-se a ideia de que esses magos chegam no momento exato que Jesus está nascendo e está lá então na manjedoura Jesus, recém-nascido, do lado Maria, do lado José, ali do lado estão os pastores e os magos. É assim que muitos presépios são montados. Mas o texto que nós acabamos de ler deixa claro para a gente que não é assim que as coisas aconteceram. Jesus já havia nascido.
Mateus começa o capítulo 2 dizendo que o que está para acontecer, aquilo que ele está narrando, aconteceu depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia. Só que Mateus faz questão de enfatizar para a gente uma coisa muito importante. Ele diz ainda no versículo de número 1, que depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, esses homens, magos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Aqui há um detalhe importante que por vezes a gente deixa passar despercebido. O Mateus está dizendo para a gente que nos dias do rei Herodes chegaram esses magos. A gente não pode pular esse texto e ir direto para saber o que aconteceu. É importante saber quando aconteceu. E quando foi que isso aconteceu? Quando Herodes era rei. E por que isso é importante? Você precisa saber quem é esse Herodes. Esse é Herodes o Grande. Um homem poderoso politicamente, um grande guerreiro, mas acima de tudo, um homem ganancioso, ambicioso, lunático e extremamente sanguinário. Apenas para você ter noção de coisas que esse homem foi capaz de fazer para se manter no poder, você precisa saber, de modo bem simples e rápido, ele executou assassinatos em massa para se manter no poder. Qualquer pessoa que se levantasse e ele pensasse ser uma ameaça ao seu reino, era prontamente eliminada, ainda que fosse sua sogra, ainda que fosse sua esposa, ainda que fosse até mesmo seus 3 filhos. Esse homem era capaz de matar qualquer um que se colocasse como uma possível ameaça. E aí você já consegue perceber um pouco porque Mateus faz questão de dizer que é no dia que o rei Herodes governava que esses magos chegam a Jerusalém. Herodes aqui é um lunático. Herodes aqui é um sanguinário. Herodes aqui é alguém que está disposto a fazer absolutamente tudo para se manter no poder. E com isso em mente, você já tem uma ideia de quem era esse homem. Apenas para finalizar, esse homem, ele era tão cruel que ele preparou uma lista de pessoas que deviam morrer no dia da sua morte. Sabe para quê? Para que tivesse gente chorando no dia que ele morresse. Olha como esse homem era maligno. Olha como ele estava disposto a fazer absolutamente tudo, matar absolutamente qualquer um que se colocasse no seu caminho, ainda que fosse um filho. Alguns diziam de Herodes que era melhor ser um porco de Herodes do que um filho. É no período desse homem que a Bíblia, que Mateus narra para a gente, que esses magos chegam a Jerusalém. E esses magos chegam com uma pergunta inquietante. Eles chegam perguntando: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado. E com ele toda Jerusalém. Agora, entre comigo na história. Imagina esse homem que está disposto a fazer absolutamente tudo para se manter no poder. De repente, chegam estrangeiros perguntando: cadê o recém-nascido rei dos judeus? Imagine Herodes ouvindo essa pergunta. Não é sem motivo que Mateus diz que ele fica perturbado. Sabe por quê? Herodes não quer perder o seu domínio, Herodes não quer perder o seu poder, Herodes não quer perder o seu governo. Então Herodes fica perturbado. Como assim? Eu sou o rei dos judeus. Como assim? Sou eu quem governo esse povo? Como assim? Tem um outro rei que acabou de nascer? Herodes, então, de modo dissimulado, convida os escribas, convida os mestres da lei, os chefes do sacerdote e pergunta: peraí, gente, tem um outro rei para nascer? Aonde é que esse homem deve nascer? O texto bíblico diz para a gente que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei dizem: olha, tem uma profecia de Miqueias que diz que o menino, o recém-nascido, deve nascer em Belém da Judéia. Então Herodes ouve essa notícia, volta aos magos e diz: olha, é em Belém que ele vai nascer. Vão para lá, encontrem o menino e então me diga onde ele está, para que eu também vá adorá-lo. É óbvio que Herodes não queria adorar o recém-nascido rei dos judeus. Herodes queria matá-lo. E ele queria ter o seu trabalho simplificado, facilitado. Por quê? Se os magos chegam em Belém, encontram Jesus, e então dizem a Herodes: onde está o menino? Herodes não tem muito trabalho. É só chegar e matar e ponto final. A gente percebe aqui em Herodes alguém que está cego pelo poder.
Percebemos aqui em Herodes, alguém que odeia o recém-nascido rei dos judeus. Mais à frente, se você continuar lendo o Evangelho de Mateus, você vai perceber que Herodes foi capaz de mandar matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Um deles pode ser esse tal recém-nascido rei dos judeus. Olha a loucura desse homem. Veja como ele é um doido, varrido, ansioso por manter o seu reino, o seu império intocável. Herodes odeia Cristo. Herodes odeia qualquer um que se coloque diante dele e seja uma ameaça. E se Herodes faz isso, o que ele deseja? Ele deseja eliminar a Cristo Jesus. Pare para pensar um pouco. Não é esse o caso de muitos homens em nosso tempo? Que também desejam eliminar a Cristo Jesus porque o enxergam como uma ameaça. Jesus Cristo, o recém-nascido, chamado Rei dos Judeus, era uma ameaça ao domínio de Herodes. Ele era uma ameaça ao reino de Herodes. Então o que Herodes quer fazer? Quer matá-lo. Mas quantos homens e mulheres não desejam eliminar a Cristo porque ele é uma ameaça às suas vidas? Porque ele é uma ameaça ao adultério. Porque sabem que no momento em que Cristo Jesus entrar em cena, o adultério tem que acabar. Jesus Cristo é uma ameaça a todos aqueles que possuem práticas malignas. Jesus Cristo é uma ameaça aos mentirosos. Jesus Cristo é uma ameaça aos ladrões, aos imorais. Jesus Cristo é uma ameaça aos hipócritas. Porque se ele entrar em cena, tudo isso tem que acabar. É por isso que muitos homens odeiam a Cristo e desejam eliminá-lo completamente de suas vidas. A minha pergunta para você nessa noite é: está você entre algum desses homens? Você faz parte desse grupo que deseja eliminar a Cristo, porque sabe que se Cristo entrar na sua vida, você terá de abrir mãos das coisas que você mais ama. Você sabe que se você se colocar diante de Cristo, você vai ter que abrir mão talvez daquele relacionamento que está te levando cada vez mais para o fundo do poço. Você sabe que se você se relacionar verdadeiramente com Cristo, você vai ter que abrir mão daquele ganho desonesto que você tem no trabalho. Por isso, Cristo Jesus se torna uma ameaça para muitos homens e mulheres. E é por isso que desejam eliminá-lo completamente de suas mentes. Está você entre algum desses homens e mulheres? Você deseja eliminar a Cristo? Pense sobre isso. Mas há aqui no nosso texto um segundo grupo. O segundo grupo é o grupo dos religiosos. O versículo de número 3 em diante, o 4 vai dizer que Herodes reúne os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, e pergunta: onde deve nascer o Cristo? Quem Herodes está reunindo aqui? Herodes está reunindo aqui aqueles que conhecem a palavra. Herodes está reunindo aqui aqueles que estudavam as Escrituras. Herodes está reunindo aqui aqueles que conheciam as profecias bíblicas sobre o Messias. E veja, esses homens respondem corretamente. Eles dizem: ele vai nascer em Belém da Judeia, porque está escrito assim. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor dentre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Veja, esses homens sabem exatamente aonde encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Eles sabem onde encontrar a Cristo, porque eles conhecem as Escrituras. Mas sabe o que nós não vemos nesse texto? Não vemos eles movendo uma palha sequer para ir em direção a Cristo. Percebe o que eu estou dizendo? Se Herodes deseja eliminar a Cristo completamente, esses homens o tratam com a maior indiferença possível. Como assim? Eles sabiam onde o recém-nascido rei dos judeus havia nascido e não vão para lá? Como assim? Eles sabiam onde encontrar o Messias aguardado, aquele esperado por gerações e gerações. Eles sabiam onde encontrar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que era um profeta semelhante a Moisés, um libertador. Eles sabiam onde encontrá-lo. Mas veja, não estão dispostos a mover uma palha sequer, não andam 1 quilômetro sequer, não dão um passo em direção a Cristo Jesus. Estão completamente indiferentes com o Salvador do mundo. Esses se assemelham muito mais conosco, povo de Deus. Quantas vezes nós sabemos onde encontrar a Cristo, mas não estamos dispostos a ir até Ele. Você sabe que Cristo Jesus pode ser encontrado por meio da oração, mas seu coração não tem disposição para ir até Ele.
Você sabe que Cristo Jesus pode ser encontrado por meio da palavra, mas você não dedica 1 hora, 10 minutos, 1 minuto que seja, para ir até Cristo em sua palavra. Você sabe que Cristo pode ser encontrado na comunhão do povo de Deus, mas veja, você trata a igreja como se fosse um clube ou qualquer outra coisa, vem quando quer, sai quando quer, e não se comporta diante da palavra de Deus. Veja, há muitos em nosso tempo que sabem onde encontrar a Cristo, mas estão completamente indiferentes. Mais uma vez eu pergunto, há alguém assim em nosso meio? Há alguém aqui nessa noite que sabe onde encontrar a Cristo, que conhece as profecias, que conhece a Escritura, que talvez já tenha experimentado o poder de Cristo por meio de alguma bênção, por meio de alguma cura ou de alguma outra forma, mas hoje se encontra completamente indiferente, não dando a mínima. É como se Cristo, se ele estiver, tanto faz, se ele não estiver, tanto faz, não está nem aí. Meu convite para você nessa noite é que perto do Natal, no culto de hoje, você decida abandonar completamente a indiferença para com Cristo e siga o exemplo desses homens que nós veremos a seguir, esses magos. Verso 7, Herodes chama os magos secretamente, diz a eles aonde Jesus havia de nascer, e eles então seguem o seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde o menino estava. Vejam, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Vimos aqui Herodes como aquele que deseja eliminar a Cristo completamente de sua vida, porque Cristo é uma ameaça. Vimos aqui aqueles que tratam a Cristo como uma completa indiferença, ter ou não ter, tanto faz. Mas agora vemos esse terceiro grupo. É um terceiro grupo desses homens que evocam tantos mistérios na Escritura. São muitas perguntas que se fazem em torno desses homens. Pergunta-se por que há uma estrela, e que estrela é essa? Essa que se levanta e guia esses homens até Jerusalém e depois até Belém. Que estrela é essa? Alguns dizem, é um cometa errante. Outros dizem, não tinha estrela nenhuma, era apenas eles que olhavam para o céu e andavam e parecia que a estrela estava seguindo eles. Mas o texto bíblico diz que essa estrela se comporta de forma diferente. Ela para exatamente sobre a casa onde Jesus nasceu. Temos muitas perguntas sobre essa estrela. Perguntamos de onde esses homens vieram. Mateus se limita a dizer que eles vieram do Oriente. Tá, do Oriente de onde, Mateus? Eles vieram da Babilônia? Eles vieram da Síria? De onde eles vieram? O texto diz que eles eram magos. Magos de quê? Eram astrólogos? Eles eram encantadores? O que esses homens eram? Eles eram feiticeiros? São muitas perguntas que Mateus deixa em aberto, e aí a gente começa a acrescentar outras, e começamos a falar outras coisas. Dizemos que eles eram 3 reis, mas Mateus não disse isso. Dizemos que eram 3, mas Mateus não diz a quantidade deles. Percebe como no texto bíblico existem muitas coisas em aberto? Mas sabe o que não está em aberto aqui? Sabe o que está cravado aqui? É que esses homens estavam dispostos a fazer absolutamente tudo para encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Veja, eles percorrem uma distância imensa sem carro. Eles percorrem essa distância imensa carregando riquezas, ouro, incenso, mirra, coisas valiosíssimas. Esses homens percorrem uma distância imensa carregando ouro com o perigo de serem assaltados a qualquer momento no caminho. E mais, esses homens ficam cara a cara com aquele que era um grande lunático, aquele que era um grande sanguinário, aquele que podia matá-los a qualquer momento. Eles encaram Herodes e perguntam a Herodes, cadê o rei dos judeus? São muitos perigos que esses homens estão enfrentando. Tudo isso para quê? Por que enfrentar tantos perigos? Por que viajar tanto tempo? Por que se gastar e deixar-se ser gastado tanto dessa forma? Por que perder o conforto? Por que passar dias longe de casa? Por que viajar tanto assim? É porque eles tinham um forte desejo no coração de encontrarem o recém-nascido rei dos judeus. Se por um lado temos a classe religiosa, os judeus,
que não movem uma palha sequer para ir até Cristo. Veja esses magos. Eles trabalham arduamente, eles se esforçam, eles fazem tudo o que está ao seu alcance para adorar a Cristo Jesus. E mais uma vez, olhamos para a vida deles e então nos perguntamos: o que estamos fazendo nós para adorarmos a Jesus Cristo? Quais são as coisas que nós temos aberto mão para ir até Cristo? O que você tem deixado para trás em prol de ir em direção a Cristo Jesus? Tem muita gente que não está perdendo nada. Na música fica até bonito, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, mas na realidade não está perdendo nada, não está deixando nada para trás. O que você está fazendo para adorar a Cristo Jesus? Será que você entende que Ele de fato é digno da sua adoração? Será que você de fato entende que Jesus Cristo vale mais do que qualquer outra coisa? Será que você entende a preciosidade que é adorar aquele que não é apenas o recém-nascido rei de judeus, mas é o rei de toda a terra, o Senhor de todo o universo, aquele que era, que é e que há de vir? Será que há no seu coração alguma disposição, alguma vontade, algum desejo de adorar a Cristo Jesus? Por isso eu retorno a pergunta a você: o que você veio fazer aqui essa noite? Eu desejo do fundo do meu coração que você deseje adorar a Cristo Jesus com um coração sincero, adorar a Cristo Jesus com um coração aberto, adorar a Cristo Jesus, sabe por quê? Esses magos pouco sabiam a respeito do recém-nascido rei de judeus. Sabe o que eles não sabiam? Eles não sabiam que esse recém-nascido rei dos judeus era o rei de todo o universo. Eles não sabiam que esse recém-nascido rei dos judeus era aquele que viria para viver uma vida perfeita, a vida perfeita que você não consegue viver, a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele veio para vivê-la na plenitude, sem pecado, sem defeito, cumprindo cada um dos mandamentos de Deus. Sabe quando você peca? Ele não pecou. Sabe quando você erra e sente aquela dor? Ele não sentiu. Sabe por quê? Ele viveu perfeitamente. Os magos não sabiam disso. Sabe o que mais os magos não sabiam? Eles não sabiam que aquele recém-nascido rei dos judeus viria não somente para viver uma vida perfeita, mas viria também para morrer. Ele vem para morrer. Como assim? Como assim? Ele vem, vive uma vida perfeita e vem para morrer. Os judeus não esperavam isso. Os judeus esperavam um Messias que viria e derrotaria o Império Romano. Os judeus esperavam um Messias que viria e derrotaria todos os inimigos de Israel, e então levantaria a dinastia de Davi, e então reinaria sobre toda a face da terra. Mas veja, ele vem para morrer, como um cordeiro mudo, levado ao matadouro, sem falar uma só palavra. Ele veio para morrer. Os magos não sabiam disso, mas você sabe. Mas olha a diferença, eles movem o que está à sua frente, eles dedicam-se a ir até Cristo, custe o que custar, embora não saibam tudo. Você sabe mais do que eles. O que te impede de ir até Cristo para adorá-lo como eles? O que me impede de dar a Cristo uma adoração sincera, verdadeira, não apenas da boca para fora, mas algo que vem do fundo do coração, do fundo da alma? O que está te impedindo? Você pode ter entrado aqui essa noite, você pode ter vindo aqui essa noite porque teria uma boa música, você pode ter vindo aqui essa noite para agradar alguém que você ama, você pode ter vindo aqui essa noite até mesmo pela comida, mas eu espero do fundo do meu coração que a partir de agora você entenda que você está aqui para adorar aquele que é o recém-nascido rei dos judeus, mas não apenas dos judeus. Ele é o rei de todo mundo e ele quer ser o seu rei. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Por isso, o meu convite para você essa noite: se você está aqui e tem eliminado a Cristo da sua alma, você tem eliminado a Cristo e trocado a Cristo pelos seus pecados, abandone.
O meu convite para você nessa noite é que, se você tem agido com indiferença para com Cristo, que você possa enxergar que não é possível ser indiferente àquele que entregou a vida por você. Como viver com indiferença diante daquele que me amou e se entregou em meu lugar? Meu convite para você é que, de agora em diante, você sempre lembre desse texto e sempre pergunte a si mesmo: será que eu estou adorando a Cristo Jesus como Ele deve ser adorado? Será que de fato estou tratando a Cristo Jesus como Ele deve ser tratado? Não deixe essa palavra sair do teu coração. Agora, eu vou orar por vocês. E logo após a minha oração, nós teremos mais um período de louvor. E que Deus possa fazer com que essa seja a adoração mais genuína que você já teve. Que essa seja a adoração que vem do fundo da alma. Que essa seja a adoração que não vem apenas por meio de cânticos, por lábios simplesmente, mas uma adoração profunda que vem do coração. Sabe por quê? Porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos.